Meu nome é Sérgio, tenho 47 anos e trabalho há mais de 2 décadas como técnico de preparação e conservação de corpos numa funerária de interior. Não vou dizer o nome da cidade nem da empresa, porque o que aconteceu lá, ninguém acreditaria, e quem acreditasse não dormiria mais do mesmo jeito. Tudo começou em uma terça-feira de muito calor. Era fim de tarde e eu já estava me preparando para encerrar o expediente quando o telefone tocou. O som estridente quebrou o silêncio pesado da sala de preparação e o número no visor indicava a ligação direta do hospital municipal. Atendi sem muita pressa. Nesses anos todos, já tinha me acostumado com ligações fora de hora. Do outro lado, uma voz meio trêmula me informou que um corpo havia dado entrada há pouco. Homem, sem documentos, encontrado caído no matagal atrás da rodoviária. Nenhuma testemunha, nenhum familiar, nada. A polícia já tinha feito o procedimento básico, mas o IML estava sobrecarregado. E como não havia indícios de crime, o corpo foi liberado direto pra gente. Isso já era estranho por si só. Mas o que realmente me incomodou foi o tom da enfermeira. Ela parecia nervosa demais. Agradeci e desliguei. 10 minutos depois, o carro da funerária chegou com o corpo. Quando abri a porta traseira, senti aquele cheiro de carne passada. Não era o cheiro comum da morte fresca, era algo mais persistente. Forte demais para o tempo que o corpo estava ali, supostamente. O corpo estava coberto com um lençol branco encardido. Levamos direto para a sala fria, sem mexer muito, porque eu planejava preparar tudo só no dia seguinte. Mas antes de fechar a câmara, fui dar uma olhada rápida. Levantei o lençol com a ponta dos dedos. A pele estava pálida demais, quase esverdeada, e os olhos estavam abertos, congelados, como se ele tivesse morrido vendo algo que não queria ver. Mas isso não foi o pior. O pior veio à noite. Fui o último a sair. Apaguei todas as luzes, conferi as trancas como sempre. A funerária tinha aquele silêncio de igreja vazia. Mas quando virei as costas, ouvi um som vindo lá de dentro, como se alguém raspasse os dedos na tampa de um caixão. Se você gosta de histórias reais, sombrias e cheias de tensão como essa, já deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. E você não vai querer perder o que ainda vai acontecer aqui dentro. A princípio achei que fosse coisa da minha cabeça. Estava cansado, mentalmente exausto. Mas quando voltei no dia seguinte, percebi que aquele caixão, o do homem sem nome, estava ligeiramente fora do lugar. E ninguém mais tinha a chave da câmara fria. Na manhã seguinte, cheguei antes do restante da equipe. Queria tirar aquilo da cabeça, fazer o embalsamamento logo e passar o corpo adiante. Nada demais. Era só mais um indigente. Acontece o tempo todo. Mas quando abri a porta da câmara fria, parei no meio do movimento. O caixão estava mesmo torto, empurrado alguns centímetros para fora do alinhamento que sempre mantenho. Pode parecer exagero, mas ali dentro tudo tem seu lugar. Quando você convive com a morte todo dia, começa a perceber os mínimos detalhes. Levantei a tampa do caixão com cuidado. O corpo estava do mesmo jeito. Olhos abertos, pele esverdeada. Mas agora havia outra coisa. Algo que não estava ali no dia anterior. Os braços do homem estavam cruzados sobre o peito. Eu tenho certeza de que o deixei com os braços soltos ao lado do corpo. Sempre faço assim antes de iniciar qualquer procedimento. Cruzei os braços dele depois, não antes. Engoli seco e fechei o caixão. Pensei em revisar as câmeras, mas na parte da câmara fria não há monitoramento. A direção achava desnecessário. Lugar sem movimento, diziam. Então resolvi seguir com o trabalho. Tirei o corpo dali, levei para a sala de preparação, liguei os aparelhos e comecei o processo de drenagem. Durante o procedimento, notei que os vasos sanguíneos estavam ressecados, endurecidos demais. Não era algo compatível com um corpo de menos de 24 horas. Parecia que ele estava morto há semanas.
E mesmo assim, não havia odor de putrefação. Apenas aquele cheiro seco, metálico, que grudava na garganta. No meio do processo, fui interrompido por uma colega, a Célia, que entrou na sala sem avisar. Ela olhou o corpo por uns segundos, empalideceu e disse algo que me deixou gelado. Ué, esse homem não foi o mesmo que apareceu aqui mês passado? Aquele do velório que ninguém apareceu. Fiquei paralisado. Como assim? Perguntei. Ela olhou de novo, franzindo a testa. Esquece. Acho que confundi. Mas o rosto é idêntico. O problema é que eu também lembrei. Um mês antes, recebemos um corpo parecido. Também sem identificação, também com os olhos abertos. E o mais bizarro, ninguém apareceu para buscar. Nenhuma família, nenhum documento, nenhum registro. Comecei a ter a sensação de que estávamos lidando com algo fora do normal. Não sobrenatural, pelo menos não ainda, mas algo meticulosamente planejado. Alguém, em algum lugar, estava plantando corpos iguais dentro daquela funerária. E por algum motivo, esses corpos nunca iam embora. Depois que terminei o processo, levei o caixão para a capela. Só que, como da outra vez, ninguém apareceu para o velório. Só eu estava ali, sentado num banco, olhando aquele caixão fechado. Luz fraca, ventilador girando lento. E os olhos do homem, mesmo fechados agora, ainda pareciam me encarar. E foi nessa noite que eu tomei uma decisão. Se ninguém aparecesse no dia seguinte, eu abriria o outro caixão. Aquele do mês passado, o que ainda estava guardado no subsolo da funerária. Mesmo que isso custasse meu emprego. Pouca gente sabe, mas funerária antiga costuma ter um andar abaixo do térreo, um depósito. No nosso caso, era chamado de arquivo, mas ninguém usava o termo com seriedade. Era um porão, com teto baixo, escadas de cimento cru e cheiro de mofo, onde guardávamos urnas velhas, caixões devolvidos por defeito e, em casos extremos, corpos que ninguém reclamava. Foi lá que colocamos o indigente do mês passado. Era para ele ter sido enterrado como indigente pela prefeitura, mas por erro de papelada ou desleixo de algum setor, o corpo ficou ali. Um caixão simples, com uma fita amarela cruzada. Eu mesmo levei. E eu mesmo travei a tampa com pregos, como mandava o protocolo. Na manhã seguinte, desci com uma lanterna. A luz das lâmpadas fluorescentes não pegava direito lá embaixo, e o cheiro parecia mais forte do que nunca. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, como carne de fruta passada. Era sufocante. O caixão estava lá, onde eu lembrava. No canto da parede, meio coberto por um lençol encardido e uma pilha de madeiras. Retirei tudo com cuidado e, pela primeira vez em muito tempo, senti meu coração acelerado. Não por medo, ainda, mas por uma sensação de que algo ali não fazia sentido. Tirei a tampa do caixão com cuidado, esperando ver os restos do outro corpo. Talvez, quem sabe, confirmar que não havia semelhança nenhuma. Mas não foi isso que encontrei. O corpo estava idêntico. Mesmo rosto, mesma pele esverdeada, mesmo corte no lábio inferior, mesma cicatriz na têmpora direita. Eu não estava vendo uma pessoa parecida. Eu estava vendo o mesmo homem. Por um momento pensei que talvez tivesse trazido o corpo errado, mas a etiqueta no canto do caixão confirmava a data, quase 30 dias antes. Eu recuei, sentindo a garganta fechar. Fechei a tampa do caixão devagar, com as mãos trêmulas. Voltei para a escada, mas antes de subir, me obriguei a olhar uma última vez para trás. E foi aí que percebi. O outro caixão, o da noite anterior, não estava mais na capela. Subi correndo, tropeçando nos degraus, com o coração martelando nas costelas. Abri a porta da capela com força. Vazia. Completamente vazia. O caixão sumiu. Ninguém mais tinha acesso àquela chave. Só eu. E no chão, bem onde o caixão ficava, havia uma marca de arrasto, como se alguém ou alguma coisa
tivesse empurrado ele para fora, deixando um rastro até a porta dos fundos. Naquela noite, eu não dormi. Tranquei tudo. Fiquei sentado dentro da funerária, com uma lanterna e um cabo de vassoura nas mãos. Não que eu achasse que aquilo adiantaria muito, mas era o que eu tinha. E foi às 3h27 da madrugada que ouvi 3 batidas secas na porta da capela, como se alguém quisesse entrar ou sair. As batidas cessaram do nada. O silêncio que se seguiu foi pior do que o som. Fiquei parado no escuro, com a lanterna tremendo na mão e o suor frio escorrendo pelas costas. Não fui até a capela. Não naquela noite. Esperei a manhã chegar. Quando a luz do sol entrou pelas frestas da janela, finalmente tive coragem de abrir a porta. Não havia ninguém lá, mas o cheiro era insuportável, como se algo estivesse fermentando ali dentro há semanas. E no chão da capela, onde antes havia apenas a marca de arrasto, agora havia algo novo. Uma pequena marca escura, em forma de pé, descalço, úmido, como se alguém tivesse saído andando dali, vindo de dentro do caixão. Voltei à recepção em transe, como se estivesse agindo por instinto. Peguei o livro de registros, aquele onde anotamos todos os corpos que entram e saem, com nome, data e observações. Folheei até o mês anterior, procurando pelo corpo que estava no porão. E aí, eu vi. Ele não constava no registro. Revirei página por página, conferi minha própria letra, procurei rasuras, espaços em branco. Nada. A entrada daquele corpo simplesmente não existia, como se ele nunca tivesse passado pela funerária. Só que eu lembrava dele. Eu lembrava do rosto, do embalsamamento, de cada detalhe. E então notei outra coisa. No verso de uma das páginas, onde nunca se escreve nada, alguém tinha grampeado uma fotografia. Era uma foto antiga, em preto e branco, desgastada pelo tempo. Nela, aparecia o que parecia ser a própria sala de velório da funerária, mas bem mais antiga. Com cadeiras de madeira, cortinas grossas e um caixão no centro. Dentro do caixão, o mesmo homem, mesmo rosto, mesma cicatriz. A única coisa que mudava era o tempo. A data da foto estava escrita à caneta no canto inferior, 1957. Dei um passo para trás. As pernas quase falharam. Voltei ao porão. Tirei uma foto do corpo que estava ali. Depois, com a mão tremendo, comparei as duas imagens. Não era parecido. Era igual. O homem do caixão estava morto há pelo menos 70 anos. E continuava voltando. Naquela noite, antes de ir embora, tomei uma decisão ainda mais arriscada. Eu deixaria a funerária aberta e esconderia câmeras em pontos estratégicos. Se aquilo voltasse, eu queria registrar, mesmo que o preço fosse alto demais. Preparei tudo com cuidado. Instalei câmeras escondidas, uma na capela, outra na entrada da câmara fria e a terceira apontando para o corredor que leva ao subsolo. Liguei todos os gravadores, testei os sensores de movimento e deixei a funerária aparentemente vazia. Mas eu não fui embora. Fiquei escondido na sala de descanso, com o monitor de segurança ligado e o som no mínimo. Eram quase 2 da manhã quando a câmera da capela piscou. Por um segundo, imaginei que fosse falha no sistema. Mas quando voltou, o caixão estava lá de novo, no centro da sala, sem ninguém ter trazido. A tampa estava fechada, mas pela fresta era possível ver os dedos cruzados do corpo. Aqueles mesmos dedos esverdeados, o mesmo corte no lábio. A imagem não tinha som, mas dava para sentir o peso daquilo só de olhar. E então, a tampa se abriu sozinha, lenta, suave, como se alguém de dentro a empurrasse com calma. A câmera do corredor acendeu. Vi o vulto sair da capela e caminhar em direção ao porão. A câmera tremia, a imagem distorcia, mas dava para ver. O homem andava curvado, descalço, os olhos arregalados como se nunca piscassem. A pele pendia em algumas partes. Não era um corpo vivo, mas também não era só morte. Levantei, trancando a respiração. Me escondi atrás da porta. O vulto passou pelo corredor como se flutuasse. E então parou.
exatamente na frente da porta da sala onde eu estava. Eu podia ouvir, não passos, mas uma respiração úmida, irregular. Um som que vinha do fundo da garganta de alguém que já não devia ter garganta. As luzes apagaram. Fiquei no escuro com o coração disparado, contando os segundos. Mas ele não entrou. A porta ficou intacta. E de repente, tudo ficou em silêncio. Demorei mais de meia hora para criar coragem e sair. A funerária estava como antes. O caixão desaparecera. As câmeras gravaram até o final. E eu salvei tudo em um pendrive. Na manhã seguinte, entreguei uma carta pedindo demissão e deixei a cidade. Não voltei mais. Mas antes de partir, fiz uma coisa. Levei as fotos, as duas. A antiga, de 1957, e a que tirei no porão. Comparei com mais calma. E aí percebi o detalhe que me fez escrever essa história hoje. No fundo da foto antiga, escondido entre as sombras da sala, havia alguém observando o caixão. Era um funcionário da funerária. E eu juro por tudo que é mais sagrado, aquele homem da foto era eu. Eu sou embalsamador há mais de 10 anos. Com o tempo, você acaba se acostumando com o cheiro, a técnica, a ideia de que lida com vidas que se foram. No começo foi estranho, claro. Quem diria que seria possível conviver tanto com a morte e ainda manter a sanidade intacta? Mas aprendi a não me questionar muito. O meu trabalho é simplesmente esse: dar o último toque de dignidade a quem partiu. E para mim, era sempre uma rotina simples. Naquela manhã, recebi o corpo de um homem aparentemente normal. Ele chegou em uma caixa metálica lacrada, como qualquer outro corpo que fosse embalsamado. O rosto dele estava calmo, a pele ainda com uma coloração saudável, e seus olhos, como de costume, estavam fechados. Não havia nada de incomum. Apenas mais um dia de trabalho, mais um corpo a preparar. Comecei a preparação do embalsamamento, com a técnica que aprendi ao longo dos anos. Injeção de fluidos preservativos para retardar a decomposição, fazer a pele mais firme, o rosto mais sereno. A princípio, tudo estava correndo bem, até que, ao injetar o fluido no pescoço do homem, percebi algo estranho. Uma leve contração, uma pulsação, como se o corpo estivesse reagindo ao que eu estava fazendo. Fiquei parado por um momento, tentando entender se era minha imaginação, se eu estava cansado, ou se aquilo realmente estava acontecendo. A dúvida se instalou em minha mente, mas eu segui o procedimento. Eu precisava terminar o que comecei. Mas a sensação de desconforto cresceu. A cada movimento, o corpo parecia estar mais tenso, mais vivo. Não era só a pele que se contraía, mas parecia haver algo mais profundo, como se as articulações do homem tentassem se mover, como se os músculos estivessem se contraindo involuntariamente. Não pude evitar um arrepio, mas não comentei nada. Afinal, deve ser algum reflexo residual, pensei. O corpo não poderia estar reagindo de outra maneira. Mas então as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Enquanto tentava ajustar a posição do corpo, algo mais aconteceu. Os dedos dele se mexeram. Foi sutil, quase imperceptível, mas para mim, que conheço cada mínimo detalhe de um cadáver, aquilo não poderia ser normal. Um movimento tão discreto, mas presente. Eu parei imediatamente. Olhei para os olhos dele, esperando ver alguma reação. Qualquer coisa que me fizesse duvidar da minha percepção. Mas os olhos continuavam fechados, inertes. Tentei afastar qualquer pensamento estranho da minha cabeça. Talvez o corpo estivesse apenas resistindo de alguma forma ao processo. Às vezes, a tensão dos músculos pode gerar reações involuntárias. Eu estava tentando me convencer disso, mas meu estômago estava embrulhado e a sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo.
Fui até a mesa e peguei os instrumentos, decidido a terminar o procedimento de uma vez por todas. Só que, ao voltar para a posição do corpo, algo ainda mais inusitado aconteceu. O braço dele, com uma suavidade quase imperceptível, começou a se mover na direção de minha mão. Eu congelei. Não foi um movimento brusco, mas foi o suficiente para me fazer questionar o que estava acontecendo. Um morto não deveria ser capaz de fazer isso, não deveria. Neste momento senti a necessidade de parar e verificar se havia algo em que eu pudesse ter falhado. Mas antes que eu pudesse reagir, o telefone tocou. Era a recepção. Um simples recado, nada que merecesse tanto da minha atenção. Mas ao desligar, ouvi um som abafado, um ruído, algo que vinha do corpo à minha frente. O homem estava respirando? Não, isso era impossível. O pânico tomou conta de mim. O medo de estar lidando com algo que não conseguia compreender começou a se espalhar. Não sabia o que fazer. Se eu fosse ao meu chefe, ele com certeza acharia que eu estava enlouquecendo. Mas como poderia ignorar o que estava acontecendo ali, bem diante de mim? A tensão aumentava. Cada minuto se arrastava. E eu não sabia mais se o corpo estava reagindo de fato ou se estava apenas projetando minhas próprias inseguranças em cima dele. Mas os movimentos continuavam. Sutilmente, ele parecia reagir aos meus toques, aos meus ajustes. Era como se estivesse tentando acordar. Eu estava prestes a entrar em pânico quando uma ideia me ocorreu. Deixe-me saber se você já passou por uma situação em que algo parece tão absurdo, mas mesmo assim você sente que precisa investigar. Bem, foi isso que fiz. Eu estava pronto para voltar atrás, deixar tudo aquilo para trás. Mas antes, decidi dar mais uma olhada minuciosa no corpo. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Não vamos parar por aqui. Tem muito mais acontecendo nesse mistério. Voltei à mesa e olhei de novo para aquele homem. Sua pele, ainda intacta, parecia brilhar sob a luz. Mas o mais estranho era a forma como sua postura tinha mudado. Ele estava mais relaxado, mais confortável, como se tivesse se acomodado. A essa altura, a dúvida se transformou em medo real. Comecei a pensar em todas as possibilidades, mas uma coisa estava clara. Eu não sabia mais se o que estava vendo era real ou apenas o produto de uma mente tentando racionalizar o irracional. O que eu sabia é que, no fundo, alguma coisa estava muito errada ali. Meu coração batia forte. Eu estava ficando cada vez mais nervoso e minha mente estava começando a criar cenários horríveis. Eu precisava terminar o procedimento o mais rápido possível, mas algo dentro de mim dizia para não continuar. Eu me afastei, tentando recuperar a calma, e percebi então que o braço do homem estava quase completamente esticado para fora da mesa, e os dedos ainda moviam-se de forma frágil, como se estivesse se esforçando para alcançar algo, como uma última tentativa de viver. A essa altura, as sombras na sala pareciam se alongar, como se estivessem se fechando sobre mim. O ar estava mais denso, o silêncio mais pesado. Estava começando a sentir que minha sanidade estava se desfazendo com cada minuto que passava, e o corpo à minha frente continuava a me desafiar, com movimentos que não faziam sentido. Mas antes que eu pudesse tomar uma decisão, o som do telefone tocou novamente. E agora, eu sabia. Algo estava acontecendo. Algo que eu não podia controlar. Algo que me colocaria em risco, não importasse o que eu fizesse. Eu olhei fixamente para o telefone, que continuava a tocar, interrompendo o silêncio tenso da sala. Respirei fundo, tentando afastar o pânico que começava a me dominar. Talvez fosse apenas mais uma distração, algo trivial. No entanto, cada som parecia se tornar mais grave, mais ameaçador. Decidi ignorar a ligação. Eu precisava focar no que estava acontecendo diante de mim. Tentei me aproximar do corpo, mas algo me impediu.
A sensação de ser observado, algo que eu costumava ignorar, agora estava insuportavelmente forte. O homem, ou o que restava dele, parecia mais vivo a cada instante. Seu corpo, quieto por tanto tempo, estava agora repleto de pequenos movimentos que não podiam ser explicados. Olhei para a sala, como se esperasse que alguém entrasse e dissesse que tudo aquilo era apenas uma brincadeira. Mas ninguém apareceu. Só o eco do telefone tocando e o som abafado da respiração pesada do cadáver. Eu estava começando a perder o controle. O ambiente estava ficando mais quente, mais denso. E o corpo, ele parecia estar se adaptando, se moldando ao que eu fazia. Eu não sabia mais como lidar com isso. As articulações do homem agora faziam leves estalos, como se estivessem sendo ajustadas, alinhadas involuntariamente. O movimento dos dedos ficou mais pronunciado, os músculos mais tensos. Como se o homem quisesse, de alguma forma, sair daquela mesa, fugir do processo que estava sendo realizado. Por um momento, fiquei paralisado. Eu queria sair dali, mas algo me impedia. Era como se minha mente estivesse cega, incapaz de raciocinar com clareza. Algo me puxava de volta para aquele cadáver, como se houvesse uma força invisível tentando me convencer a continuar. Levantei o olhar para o rosto do homem, esperando que algo tivesse mudado, algum sinal que me fizesse entender o que estava acontecendo. Mas o rosto estava intacto, sereno, imóvel. Não havia nada de anormal ali. Mas os pequenos movimentos, aqueles pequenos detalhes começaram a se intensificar. Foi então que percebi. Não eram apenas os dedos. Agora, as pálpebras estavam tremendo levemente, como se o homem estivesse tentando abrir os olhos. Fiquei sem saber o que fazer. A tensão tomou conta de mim, e o ar pareceu se tornar mais denso, como se o espaço estivesse se estreitando ao meu redor. A necessidade de entender o que estava acontecendo me fez continuar. Eu não podia mais ignorar. Não podia sair sem tentar. Me aproximei novamente, mas quando minhas mãos tocaram o braço do homem, um frio gelado percorreu minha espinha. Era como se ele estivesse consciente de tudo, consciente de mim, do que estava acontecendo, daquilo que eu estava tentando fazer. Senti um calafrio subindo pela minha nuca. Eu queria gritar, correr, mas estava paralisado. O corpo estava agora tão tenso, como se fosse um fio prestes a se romper. E naquele instante, o telefone tocou novamente, mais insistentemente, quase como um sinal. Não pude mais suportar. Corri até o telefone pegando-o com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz conhecida soou. Mas não era um som reconfortante. A voz, distorcida e abafada, parecia vir de muito longe, como se a pessoa estivesse em um túnel. Falei o meu nome, mas a voz do outro lado foi a única coisa que respondeu. Não, não o toque mais. A mensagem foi clara e fria, algo que só aumentou minha aflição. Era uma advertência? Um aviso? Ou mais uma brincadeira cruel? De volta à mesa, o corpo estava parado, mais uma vez. Não havia movimento, não havia mais tensão. Apenas o silêncio. Um silêncio pesado, que me envolvia como uma capa escura. Eu sabia que algo mais estava prestes a acontecer, mas não tinha mais forças para enfrentar o que quer que fosse. O corpo à minha frente, com todos os seus movimentos estranhos e incompreensíveis, agora parecia tranquilo, mas eu sabia no fundo que o que quer que tivesse acontecido ainda não havia terminado. O terror estava apenas começando, e por mais que eu tentasse, sabia que não seria capaz de escapar disso sozinho. Eu dei um último olhar para o corpo, uma sensação de impotência e terror dominando minha mente. A sala estava quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era assim. Algo havia mudado, e eu não podia mais ignorar.
Meus olhos se fixaram na mesa, nos instrumentos espalhados, mas a sensação de desconforto era tão intensa que eu sabia que nada mais seria o mesmo. O corpo ainda estava ali, imponente e imutável, mas não era o que parecia. Não havia mais como ignorar o que estava acontecendo, ou o que já tinha acontecido. Naquela noite, deixei a sala. Não disse nada a ninguém, mas o peso daquilo tudo ficou comigo. Durante os dias seguintes, voltei ao necrotério, mas nunca mais consegui olhar para o lugar da mesma maneira. O homem, cujo rosto eu nunca saberia de fato, parecia ter deixado uma marca em mim. Algo que eu não podia explicar, mas que estava bem ali, em minha mente, no meu coração. Eu sabia que estava mais do que envolvido em algo que escapava à compreensão. E à medida que o tempo passava, eu não podia deixar de me perguntar: quantos outros corpos ali estavam, esperando para mostrar algo que eu não estava disposto a ver?